ordem, acho que é uma ordem razoável. Fiquei pensando sobre como é que a gente podia tornar isso. Então, eu já trouxe hoje algum código pronto. Tá? Eu vou seguir a seguinte ordem com vocês. Tá? Eu falei para vocês sobre geradores estáticos, né? Mostrei para vocês aquele exemplo tentando implementar um gerador estático, né, de SPA, como a gente faz com o React na mão, né? Vou mostrar para vocês hoje como é que implementa um exemplo extremamente parecido com aquele, só que com o React, tá? Na aula que vem eu vou mostrar para vocês a containerização, ou seja, como é que eu transformo isso num container, né? Como é que eu jogo isso para transformar o meu ambiente de desenvolvimento num ambiente Docker, de forma que ele seja portável, tá? A partir daí eu vou trabalhar as arquiteturas de microserviços. Então, eu vou falar com vocês do Next.js, vou falar com vocês sobre microserviços, e aí vai ter as coisas que eu quero falar, que é Domain Driven Design. Aí eu vou colocando aqui. Isso é uma obra, tá, gente? Então, por isso que eu vou ter que lutar com vocês hoje, tá? Domain Driven Design, Solid Principles. Vou falar sobre Design Patterns com JavaScript. E aí, ao invés de eu fazer o código com vocês, eu vou trazer já os exemplos prontos, eu vou explicar, né, esses exemplos, que eu acho que funciona melhor, né? E aí a gente vai escalando isso aí. Então, vou falar sobre Domain Driven Design, Solid Principles, Design Patterns, vou falar sobre Clean Architecture. E o nosso objetivo vai ser desenvolver uma aplicação, né, para que vocês possam estar trabalhando dentro do curso, tá? Então, se a gente seguir isso tudo, a gente vai conseguir ter um comportamento bem legal, né, e falar sobre como criar o pipeline para implementar essas coisas. Então, eu devo falar um pouquinho também sobre infraestrutura mais para o final, tá? Então, eu acho que isso cria uma ordem lógica no que eu vinha fazendo, né, no que eu vi naquelas 3 primeiras aulas que a gente viu, na última aula que a gente falou sobre containers, eu vou tentar fazer isso com um pouco mais agora de profundidade nas próximas aulas, para que a gente não tenha mais, não gaste mais energia com esse tipo de coisa, tá bom? Então, tirando isso, né, vou continuar com o processo, da mesma forma que eu acho que é importante vocês aprendam a gerar o próprio página de vocês, acho que é muito importante para aqueles de vocês que pensam em seguir uma carreira e até do empreendedorismo, de conversar algumas coisas. Então, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com pitches, né? Então, eu falei para vocês um pouquinho na aula passada como criar, né? O que era o Fiverr, o que você devia estar buscando no Fiverr. Não falei ainda sobre como buscar a melhor proposta no Fiverr, ou como propor isso, a gente vai falar mais para frente, quando a gente falar um pouquinho mais sobre propostas de freelancing, mas, assim, trabalhar como freelancer é uma das formas que você tem de ganhar dinheiro, né? Uma das outras formas que você tem é você gerar um produto que trabalhe por você, né? E aí, Cláudio, mas isso é muito coisa de coach. Não, vocês têm capacidade intelectual e técnica de gerar um produto para vocês, né? Vocês conseguem gerar um produto. Isso não é algo que vocês não consigam fazer, tá? Então, a gente tem agora que dá para vocês, né, poder para que vocês possam gerar o produto de vocês, né, de forma que isso gere dinheiro. Como assim, Cláudio? O que você está querendo falar? O que você está querendo dizer com isso, né? O que eu estou querendo dizer com isso é uma coisa muito simples, né? A maior parte das vezes que eu lido com pessoas de computação, vocês são ótimos programando, são ótimos resolvendo problemas, são péssimos em vender e são péssimos em dizer qual é o problema que vocês estão resolvendo e por que ele gera valor. Ou a pergunta que é mais importante: por que alguém deveria pagar pelo que vocês estão fazendo? Por que eu deveria contratar vocês e não um indiano, ou eu mesmo fazer o meu trabalho? Então, essa é uma coisa que é muito importante. Então, uma das formas que você tem de virar desenvolvedor é você criar a sua própria empresa. A gente vai falar um pouquinho mais, eu citei para vocês que tinha os problemas burocráticos, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre burocracia para frente, vou falar sobre coisas que eu passei, que é o seguinte: pelo amor de Deus, tem um contador, pelo amor de Deus, tem um advogado. Essas são coisas que são extremamente importantes, né, dentro de uma empresa qualquer que seja, né, mas a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, sobre por que eu, Cláudio, estou dizendo isso para vocês, por que eu não estou simplesmente lidando com essas coisas diretamente, né? Mas hoje eu queria falar com vocês sobre o primeiro processo. Qual é o primeiro processo que você tem
quando você gera um produto. Olha só, digamos que você aprendeu, muito na sua vida, não precisou do meu curso, não fez nada, você aprendeu sozinho, viu os vídeos na internet, programa que é Satanás, né, invoca demônios com as pontas dos dedos, não tem problema. E aí você teve uma ideia maravilhosa, que você programou durante semanas a fio, e aí você vai dizer o seguinte, agora vou incubar a minha ideia, vou buscar. Então, o primeiro passo que você vai fazer, 2 caminhos. O caminho kamikaze, que é o seguinte, eu vou abrir a empresa, vou abrir o CNPJ e vou bancar do meu bolso até que eu tenha clientes e vou começar a bancar. E o que é? É um serviço útil. Como é que eu busco clientes no serviço útil? Eu vou buscar meus clientes onde eles fazem sentido. Que lugar eles fazem sentido? Será? Se é uma aplicação para médico, se é uma aplicação para dentista, se é uma aplicação para... Você vai nas comunidades, essa galera vai começar a distribuir informação. Você vai pagar anúncios para essa galera onde eles trocam dados. Ah, mas é no WhatsApp, então você vai se inserir nesse grupo do WhatsApp. Ah, mas é dentro do Facebook, você vai se inserir dentro desse grupo do Facebook. Você já vai ter testado isso antes. Tá? E aí você vai começar a sua divulgação do seu próprio bolso e vai incorrendo o risco de saber que durante um determinado período, né, que num determinado período, isso não vai fazer diferença. Isso é um produto. Uma forma, isso faz parte do teu custo, você já tem que ter posto isso. Quanto tempo eu consigo ficar até que eu quebre? Em geral, como é que as pessoas fazem isso? A forma idiota, né? Elas pegam um empréstimo, que aí é totalmente jogar moeda para cima, você não sabe se essas coisas vão dar certo, mas eu tenho meu modelo de negócio infalível. A quantidade de modelos de negócio infalíveis que eu vi na minha vida não está no gibi, né? Modelos de negócio infalível que faliram, que foram extremamente falíveis no final da vida, né? Tem a forma assim que eu acho kamikaze ainda, mas é um pouco menos kamikaze, que é você juntou um dinheiro e você começou o teu negócio. Pedro, do negócio cebolinha. Complicado, Pedro. E tem a outra que alguém investe por você. Vocês já viram Shark Tank? Já ouviram falar desse programa? Eu acho muito ruim. Né? Mas ele é ótimo ao mesmo tempo. Né? Acho muito ruim porque ele é muito caricato, mas a ideia é bem parecida, tá, gente? Que, na verdade, você vai ter um investidor anjo. O que a galera do Shark Tank faz? São empreendedores profissionais, empreendedores realmente bem-sucedidos, né? Não são caras que estão começando, que o negócio deles é botar dinheiro e empreender, né? E eles são o que a gente chama de investidor anjo. É o cara que vai botar dinheiro na sua empresa por uma participação na tua empresa. Né? Quem faz muito isso é banco. Banco não ganha dinheiro com poupança, não ganha dinheiro com renda fixa. Banco ganha dinheiro com empresa. Ele compra um pedaço de empresa, compra 20 empresas, dessas 20, 18 vão falir, e essas 2 que não vão falir vão cobrir o que eles investiram nessas outras 20 em muito. Então, assim, né, voltando ao ponto inicial da aula, o que dá dinheiro para vocês não é quem dá dinheiro é pai e mãe, né? O resto de nós tem que trabalhar muito duro para ganhar dinheiro, né? Então, mas o que faz você ser rico é você ser dono de empresa, tá? Não se enganem, vocês podem ter uma... Gente, mas olha só, Pedro, o que eu vou falar para você na aula de hoje é justamente sobre como o PowerPoint bonito é super importante, tá? Eu não vim aqui falar para vocês hoje sobre modelo de negócio, vim falar sobre PowerPoint bonito, tá? Já estou chegando lá. E aí entra uma das coisas que é mais importante. Como é que os caras te dão dinheiro? Com o PowerPoint bonito, do que o João está falando aqui, né? Isso é o pitch. Né? O pitch é o processo de você inventar. Então, toda essa coisa que a gente na academia vira para vocês e fala, discorra longamente, ninguém quer discorrer longamente sobre coisa alguma, galera. A galera quer saber como em 4 minutos você explica a sua ideia e diz para ele como eu vou ganhar muito mais dinheiro porque você existe. Como eu vou te dar dinheiro, mas você vai ter todo o trabalho e você vai me devolver dinheiro porque eu botei dinheiro para você. Tá? Então, eu já participei de vários pitches na minha vida, né? Alguns muito bem sucedidos, a maior parte deles foi uma desgraça, né? Não, Valentina, não existe batata falando em público, é questão de treino, tá? Você consegue notar que eu tenho gagueira? Você tem gagueira? Eu tenho gagueira. Então, assim, tudo isso é uma quantidade de treino, né? Que não dá para... tem um amigo que é fodão falando, ajuda bastante, Luiz. Então, assim,
isso é uma coisa que é treino. Você vai treinar. O pitch, ele é tão treinado que você treina o tempo que você gasta falando em qualquer coisa. Tá? Então, se você tem 10 minutos, você vai ter 10 minutos. É o PowerPoint bonito. Mas, gente, um PowerPoint bonito faz muita diferença, né? E eu nem recomendo. Não, eu também respondo e-mail dando aula, Pedro. Então, assim, atrapalha. Eu preciso de um grau muito grande de concentração. Nesse exato momento, inclusive, enquanto eu estou falando com vocês, eu estou lendo o WhatsApp. Então, isso também atrapalha um bocadinho. Mas na hora do pitch, eu estou 100% concentrado numa única coisa, né? Inclusive, uma das poucas coisas que eu gosto, assim, eu estou adorando esse modelo de dar aula remoto, mas uma das coisas que eu gosto muito de dar aula presencial é que é uma das poucas atividades que eu estou 100% concentrado numa única coisa. Ou 90% concentrado numa única coisa. Né? Isso e cinema são as duas coisas que eu consigo estar 90% do tempo concentrado. Então, eu estou aqui com, ao mesmo tempo, tá o WhatsApp aberto, tá o Signal aberto, tá o Telegram aberto, as coisas popando, as pessoas gritando e chorando nesse imenso vale de lágrimas, né? Mas eu estou aqui com vocês. Então, esse treino é constante. Então, algumas coisas que eu descobri ao longo da vida, né? E aí a gente precisa, né, trabalhar isso. Eu vou mostrar o seguinte, né? São algumas coisas que eu anotei. O seguinte, e é uma coisa que eu critico muito nas apresentações, né, de quando eu estou julgando, ou quando eu estou vendo o seguinte, quando eu estou vendo uma apresentação, inclusive acadêmica, é o seguinte, a galera coloca texto pra caramba. Vocês já foram numa aula que o professor botou muito texto num slide, que você nem lê mais o livro, porque você só consulta o slide do cara? Gente, olha só, pelo amor de Deus, né? Deixa o tio contar para vocês uma coisa muito bizarra. Slide não está lá para substituir o cara. Né? Se eu vou ler o slide, eu não preciso estar na aula, porque eu não vou subestimar a capacidade de vocês de leitura. Então, o pitch não está lá, a apresentação do pitch, ela não está lá para substituir o apresentador. Ela está lá para ajudar o apresentador. Então, um bom pitch, uma boa forma de você mostrar algo é você ganhar. Botar figuras ilustrativas que vão permitir com que o seu avaliador preste atenção no que você está falando. As figuras, elas te ajudam. Elas não te substituem. E isso é o ponto central de um pitch. Então, o pitch ele tem que ser extremamente direto, né, para ter o quê? Né? Um slide muito limpo para te mostrar, né, com textos e cores que vão refletir a sua marca. Né? E eles têm uma ordem muito bem estabelecida, tá? Que eu vou passar para vocês. Então, eu anotei isso aqui. Eu tenho meu caderninho com os prints. Então, assim, como é que eu faço um pitch, assim, fechado? A primeira coisa que eu digo para vocês é que vocês têm que ter um punchline. Isso é um termo muito comum dessa galera. O que é um punchline? O punchline, ele é, tipo assim, por que diabos eu tenho que prestar atenção em você? Qual é o problema que você está tratando? Tipo assim, qual é a sua dor? A dor é perder dinheiro. Ou a dor é deixar de ganhar dinheiro. A dor não é o coraçãozinho de vocês sofrendo em casa, não é as criancinhas no Afeganistão. Quando o cara tá lá no pitch, ele quer saber como é que eu ganho dinheiro. Ah, Cláudio, mas a Netflix não ganha dinheiro, a Uber não ganha dinheiro. Mas o modelo de negócios dele ganha dinheiro pra caramba para quem está investindo. A empresa ganhar dinheiro ou não faz diferença nenhuma. A gente pode até ter uma aulinha falando um pouquinho sobre economia de startups. Eu não sou muito bom nisso não, mas eu posso chamar alguém que é, né? E falar o seguinte, como é que é essa experiência. Mas o primeiro slide é um punch slide. Então eu vou mostrar para vocês uma apresentação minha, né? Que eu vou criticar a minha própria apresentação e dizer que ela é uma bosta, e vocês vão simplesmente aceitar isso que eu estou dizendo para vocês, tá? E eu vou apresentar exatamente por que ela está errada. Então, isso aqui foi um pitch que a gente fez, né, há um tempo atrás, né, para um evento, que eu posso dizer que ele é público. Não, deixa eu tirar aqui que eu estou fazendo besteira. É só para ter certeza, você não está apresentando... Não, ainda não estou compartilhando não, porque eu estou abrindo o pitch. Beleza.
Então, isso aqui foi o pitch que a gente fez. Né? Vocês estão vendo a tela? Então, isso aqui foi para um evento chamado Vacathon. Né? É um evento da Embrapa Gado e Leite. Na primeira vez que a gente foi, a gente perdeu. Né? Esse ano, a UFRJ foi a equipe vencedora, né? do Vacathon 2020, ano passado, na verdade. Né? A gente competiu, isso aqui é o de 2019. Eu vou mostrar o que o de 2020 ele não funcionou em primeiro e terceiro ao mesmo tempo. Sim, eu tava... Foi bom, foi um bom resultado. Né? E a gente foi o segundo nacional no desafio de startups. Então também foi um ótimo resultado, né? Logo em seguida, e a gente quer ter, né, esses resultados no ano que vem. Deixa eu ligar aqui a luz, porque além de velho, eu tô falando sério. Tá. Esse negócio de aula noturna é muito bom quando você é novo, né? Mas eu não sou novo. Inclusive, o aniversário está chegando, quem quiser dar um presente pro professor, né? Presente 500 inscrições no YouTube? 500 inscrições é bom, 500 inscrições é bom, mas eu prefiro que vocês assistam a aula, porque é a aula da monetização, né? Mas... Fechou. Aula da monetização, aula da conta hora, mas assim, brincadeira, porque o professor não pode receber não pode receber por hora, não pode receber a monetização por aula ministrada. Né? Então, o truque é só falar um monte de palavrão na aula, tá tranquilo. Tá? Então, o punchline deve ser o seguinte: como vender o teu negócio numa conversa de elevador de 30 segundos. Tá? Quem eu aprendi isso também foi com Peter Vesbaka. O Peter Vesbaka, ele foi o CEO do Angry Birds durante muitos anos, tá? E ele veio para o Brasil, se eu não me engano, em 2012, 2013. E ele apareceu num laboratório que eu trabalhava, né, que eu estava ajudando, e ele falou muito sobre empreendedorismo e uma coisa que bateu na minha cabeça. Quanto tempo vocês acham que demora para abrir uma empresa no Brasil? Depende do tamanho. Uma pequena empresa. Depende do que a empresa faz? Uma pequena empresa. Um chute. 2 meses. Talvez diga uma semana. Entre bem mais que uma semana. Entre 1 a 2 meses, uma empresa de tecnologia. Sabe quanto tempo demora para você abrir uma empresa na Finlândia? 1 dia. Uma hora. Online. Não. Com a Gebimboca toda. Hoje em dia é até mais rápido, mas 4 horas. Então isso mostra o quanto a gente tem esse disparate, né? Gente, olha só, criação de valor passa não só pela sociedade, mas pela empresa. E a sociedade finlandesa, ela entende uma coisa muito interessante. Ela entende a empresa como parte da sociedade. Se a empresa não prospera, a sociedade não tem como prosperar. Mas a empresa prosperar significa que a sociedade em volta tem que prosperar. Entende? Então, esse é um pensamento muito diferente do nosso. A universidade e a empresa são muito próximos lá, né? E, ao mesmo tempo, a empresa não vê a sociedade, a faculdade como consultoria barata. Então, tem uma visão muito concentrada da sociedade. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque a Finlândia, né, grande parte... A Finlândia, durante muito tempo, teve muito do seu... Teve a Nokia como a empresa principal da Finlândia, né? Como a grande exportadora da visão finlandesa. Quando a Nokia quebra, a Finlândia precisa se reinventar. E ela se transformou na capital uma das capitais internacionais de startups da América Latina, do mundo, né? Tanto que eles têm um evento muito legal, que é o Slush. Teve uma edição do Slush que foi na UFRJ, bem antes de vocês entrarem na faculdade, eu acho que eu ainda fazia doutorado. Mas foi um excelente evento, né? Tipo assim, e mostra esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que vocês vão ver desses slides é o seguinte. Primeiro, que esse logo é muito legal. E, na verdade, a gente quis fazer o punchline com a pecuária do leite contemporânea. E qual é o problema desse slide? Pecuária do leite contemporânea. Eu vou estar dizendo o seguinte, olha só. Monitorar a qualidade do leite, monitorar as vacas, isso é muito importante, patati patatá. Ele não diz para você claramente qual é o grande problema que está trazendo. O grande problema é esse aqui. Olha só, eu tenho que ligar a fazenda com a indústria de forma, em tempo real, e de forma que eu maximize a produção. Então, depois do punch slide, que é justamente como vender a minha conversa no elevador, eu tenho que dizer qual é o problema. Né? Qual é o problema que eu quero resolver? Então, esse problema aqui também ele não estava muito claro. Eu estou dizendo assim, eu quero ligar, mas assim, mas ligar para quê? O que é ligar uma empresa? Né? Então, isso foi um problema da apresentação. Né? Uma outra coisa que você tem que deixar muito claro é quem é o tamanho do mercado,
quem você quer resolver e por que as soluções atuais, elas não resolvem. Tá? Isso aqui a gente fez bem, achou bem quem são os nossos concorrentes, quem eram os nossos concorrentes, mas a gente não disse por quê, qual era o problema. E aí vem o diferencial tecnológico. Aqui o diferencial está um pouco ruim, porque a gente não está dizendo qual é o diferencial. A gente deveria estar dizendo o seguinte assim, beleza, mas o que eu vou fazer? Nota o seguinte, até esse momento da apresentação, eu não disse em momento nenhum o que diabos eu vou fazer. Eu disse que eu vou fazer uma nuvem de vacas. O que diabo é uma nuvem de vacas? A não ser que eu comece a colocar balões em vacas, o que seria muita sacanagem, isso aqui, essa apresentação não diz. Então, a primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte, cara, o que eu vou fazer e por que isso é bom? Se você não diz isso, ou seja, eu estou falando de 4 slides, punchline, assim, olha só, quem eu sou e o que eu vim fazer. 1, 2, qual é o problema que eu estou resolvendo? 3, para resolver esse problema eu estou fazendo isso. Pá! E eu estou fazendo isso por causa disso, e acabou. E você que vai estar falando, você vai ter treinado isso. Você vai ter, às vezes, 10 minutos, 5 minutos, e como você vende a tua solução em 5 minutos. Isso é muito importante. E uma coisa que, por exemplo, por incrível que pareça, o que vai dar para vocês muito esse tipo de experiência é quando vocês apresentam pôster na jornada de iniciação científica, que vocês têm que ser extremamente sucintos na hora de explicar e apresentar o problema para você, para o teu público. Né? Então a jornada é sim também uma experiência de empreendedorismo. É claro, né? Que no final disso tudo você tem que dizer uma coisa. Beleza, muito bonito, muito bacana. E aqui é toda essa infraestrutura que a gente usou, né? Mas patati, isso aqui era o software, né? sendo produzido, essa aqui era a equipe. Como é que eu ganho dinheiro? Como eu ganho dinheiro com isso? Então você tem que dizer para o cara como ganha dinheiro e qual é o plano de negócio da sua empresa. Então isso foi um plano de negócio muito legal, foi muito interessante, foi uma ótima experiência. Coalhada era o nosso bot, a nossa inteligência artificial que funcionava ali atrás, né? Esse era o plano um pouco mais, né, detalhado, né? Mas, né, tipo, o que a gente tinha era uma falta de foco, né? A gente não conseguia passar, não dava claro pro meu cliente, para as pessoas que estavam avaliando a gente, o que a gente ia fazer. Esse ano, tá, vocês vão ver, está disponível no YouTube, o pitch desse ano, isso é bem resolvido, é muito claro o que vai ser fazer. Então, o pitch matador é extremamente direcionado. E por que é importante você ter um pitch? Né? Porque no primeiro momento que você tem uma empresa e você é ingênuo, não adianta dizer assim, não, mas eu tenho larga experiência nas empresas. Você não tem. Você não tem. Ninguém tem uma larga experiência de empresas na primeira vez que faz uma empresa. Então, o que você ganha quando você vai para uma incubadora? Você ganha infraestrutura. Por quê? Porque o aluguel de sala é mais barato. Hoje isso é um pouco menos relevante, mas ainda é relevante, porque você não pode deixar o seu endereço comercial como o endereço da tua casa. Você não pode fazer isso, né? Pode fazer para MEI, mas não para pequena empresa, tá? Então, o que muita gente faz é contratar espaços de coworking ou espaços de incubadora, que tem valores muito parecidos. Calma aí, Cláudio, incubadora paga? Incubadora paga. Então, se você vai para a incubadora da COP, o preço é um preço módico, mas você paga. Se você vai para um espaço de coworking, você paga. Cláudio, então para que eu iria para o espaço de coworking? Primeiro, porque você quer trabalhar de casa, porque a gente está vendo que esse modelo remoto ele funciona. 2, porque você precisa de uma secretária e uma sala para receber seus clientes. Então, vale a pena você ir para o espaço de coworking. É isso que a WeWork faz. Né? Então, a WeWork também foi uma bolha. Vocês podem buscar isso, tem vários casos. Mas esses espaços de coworking são muito, muito conhecidos. E tem bastante por aí, e acho que é muito legal, principalmente para empresas de tecnologia que estão começando, tá? Então, eu já trabalhei, já dei consultoria para algumas dessas empresas, algumas dessas startups, né? E é bem legal essa experiência de você trabalhar no espaço, é muito maneiro, tá? É realmente muito maneiro, pode fazer a pergunta. Eu estou aqui só me lembrando quão legal é um espaço de coworking. Eu não sei se isso vai ser muito relevante para a discussão, mas você reclamou que vocês não tiveram dificuldade em chegar ao ponto do que vocês iriam realmente fazer para resolver o problema do Vacathon. E devo ser sincero que eu ainda não entendi o que vocês fizeram. Cara, mas assim, é justamente por isso. Justamente por isso que a gente perdeu, olha só que coisa maluca. Esse ano, se você for ver o vídeo desse ano, é muito claro o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer.
E aí você consegue vender a ideia. Porque o grande vendedor, ele transforma um problema complexo numa solução muito simples para o usuário final poder entender. Ele precisa entender. Porque ele só pode entender, ele só vai comprar o que ele entender. Ah, cara, mas a minha solução é muito tecnológica, eu sou muito bom nas tecnologias, eu sou o próximo Alan Turing. Tá. Ciente, caguei. Eu não vou te dar dinheiro, eu vou te dar o meu dinheiro se eu não entender. A não ser que eu confie muito em você. E ninguém confia muito em ninguém da primeira vez. A não ser que a pessoa seja burra. E ninguém tem muito dinheiro sendo burro. Né? Então, assim, eu não tô falando de, tipo muito dinheiro, tipo assim, eu tenho R$1 milhão. Cara, R$1 milhão, uma pessoa, um juiz consegue juntar, e se ele fizer algumas meia dúzia de aplicações boas, né? O cara ganha um salário de 20 mil por mês, ele consegue juntar R$1 milhão com certo tempo e bom senso. Eu tô falando de gente com realmente muito dinheiro. Tô falando em outra escala de brincadeira. E tem muita gente ganhando muito dinheiro. A gente não tem essa noção. Estou falando de dinheiro que trabalha por você, entendeu? E, mais uma vez, eu retorno a vocês. Né? O Warren Buffett falou, se você não ganha dinheiro dormindo, você não é rico, você é trabalhador. Né? Então, surge o seu problema e você tem que entender o seguinte, qual é o meu negócio? Como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Como é que eu entro nessas incubadoras, né? Então, como é que eu faço? Como é que eu crio dentro desse produto que eu vou criar, que vai resolver um problema, né? Como é que eu vou convencer as pessoas? E aí entra, sim, uma coisa que eu vou falar mais para vocês, que são estratégias de como cobrar, né? Que vocês vão ter que pensar em como cobrar para que o seu negócio seja razoável, né? E uma das coisas que é muito errada é que as pessoas não sabem cobrar. A gente não entende cobranças. A gente não entende modelos, né, de trabalho. Tá bom? Então, essas são dificuldades que a gente vai ter, são dificuldades que eu acho que cada dia mais elas apresentam, né? E no modelo de negócio que o Brasil está tendo, como o Brasil está caminhando, é muito importante que vocês, mesmo que façam mestrado e doutorado, saibam também empreender. O doutor e empreendedor, ele é uma pessoa que vai ser fundamental para o crescimento do país. E para o crescimento de qualquer país. O cientista e empreendedor. Eu já conheci gente sem graduação que era brilhante no que fazia. Inteligentíssimo, com conhecimento muito profundo e muito amadurecido sobre determinados temas. Conheci gente só com graduação que era brilhante no que fazia, conhecimento muito profundo, gente com mestrado e gente com doutorado, e já conheci gente com mestrado, doutorado que eram uns bostas, né? Que não sabiam nada sobre coisa alguma. Isso também acontece, isso faz parte da vida e vocês têm que entender sobre isso também. Mas é muito importante que vocês tenham opções. Que caso vocês queiram ir para a academia, vocês tenham espaço para ir para a academia, mas vocês querem ir para o mercado, vocês têm espaço para ir para o mercado, não só como cientistas, mas como, né, empreendedores. Cláudio, mas eu não quero ser um CEO, eu quero ser um CTO, tá? Um chefe de tecnologia. Ótimo, mas você precisa entender o negócio no qual você está inserido. Porque algumas decisões elas não vão ser técnicas, elas vão ser econômicas. E você precisa entender o modelo de negócio da tua empresa para saber até o que você pode propor. Né? E se você não entende, você está sendo ingênuo. Mas eu sou muito bom. Eu sei, já entendi. Das 150 primeiras vezes. O problema da UFRJ, o problema central, é que quando você olha para o lado, todo mundo que está do seu lado é brilhante. É muito bom. Seus colegas são inteligentes, seus professores são inteligentes, todo mundo lá ali é inteligente. Isso é um problema, porque às vezes você se sente até mal, né? Você tem aquela coisa da síndrome do impostor. Cara, eu sou burro. Cara, você não é burro. Todo mundo ao seu redor também é muito inteligente, que chega a assustar. Aí quando você chega no mundo real, isso, né, dá aquela sensação. Cara, olha só, eu tô num programa nível 7, o PESC. No PESC, eu tô com um cara que é ex-reitor, o cara é brilhante. Eu tô com um maluco que é a Ordem da Grão Cruz, que o cara é brilhante. Eu tô com um dos malucos que é mais citado em engenharia de software do planeta, que é brilhante. Eu tô lá com... Gente, só tem gente brilhante. Eu chego lá com o meu currículo e eu falo, gente, eu cheguei aqui para vender bolo e me botaram para dar aula. Mas acontece. Né? Então, assim, tipo, todo mundo é brilhante lá. Então, assim, isso às vezes é muito ruim. Vocês têm todos um potencial enorme para fazer o que vocês quiserem. Cláudio, mas o meu CR é 4. Não importa. Ainda dá tempo. Tem tanto mais coisas que vocês podem fazer, né?
Cara, sempre tem como todo mundo se dar bem, porque as pessoas não querem as mesmas coisas. Eu já falei para vocês isso. Eu tenho colegas meus que queriam muito ganhar dinheiro e hoje têm muito dinheiro. Eu tinha colegas meus que queriam ir para a indústria, hoje estão na indústria. Eu quis ser professor. Tem gente que quis ser professor de ensino técnico, se realizou mais nisso. Tem gente colegas meus que estão andando aí pelo mundo, fazendo freela, vivendo do que o computador dá para eles, né? E estão felizes. Tem espaço para todo mundo. O mundo é muito grande, cara. Tem espaço para todo mundo. Agora, se todo mundo quiser ser o Elon Musk, aí realmente fica difícil. Mas se vocês quiserem ser uma multitude de coisas, né? Cara, o mercado é muito grande, João. O mercado é muito grande. Para vocês terem uma noção, eu estava vendo um vídeo ontem da imigração no Canadá, né? E a imigração do Canadá, Quebec, a única profissão que Quebec, que é extremamente francófona, ou seja, precisa do francês, a única profissão em que não exige francês é TI. Porque foda-se. Desculpa o termo. Porque dane-se. Ah, não, dane-se também é. Porque, deixa pra lá, não sei. Não sei como falar isso. Né? Mas porque eles sabem que se não tiverem, eles não vão ter gente lá. Porque sim, obrigado, João. Então, assim, porque eles sabem que se não tiver... No Japão também, você não precisa de japonês para a maioria das vagas. Assim, e o mercado japonês também é superaquecido e contrata brasileiro. Então, assim, tem muitos lugares que contratam brasileiro, onde você pode abrir uma startup, onde você pode concorrer a um college, onde você pode fazer um monte de coisa. Mas também tem estratégias de imigração, eu posso falar para vocês também sobre essas estratégias de imigração num outro momento, tá? Mas vocês precisam ter isso muito claro. Então, o mundo está mudando. Fazer um pitch é essencial. Faça um pitch, tem vários vídeos no YouTube sobre fazer pitch, mas tem que ter essa estrutura. Punchline, problema, solução, diferencial e como ganhar dinheiro. Se você tem essas 5 coisas no seu pitch, você tem alta chance do seu pitch ser bem sucedido. Dizer o que as pessoas fazem. Entender esse problema. Imagens, atitude, é treino. Tudo é treino. Treine obsessivamente. Se você treinar as coisas obsessivamente, se você treinar todo dia, o truque para aprender a programar é programar todo dia, o truque para falar inglês, francês, italiano, espanhol, ninjutsu, klingon, swahili, é treinar todo dia. Ah, Cláudio, mas não tem tempo todo dia. É claro que não tem tempo todo dia. É óbvio, se você quiser fazer 30 mil coisas, escolhe uma e começa. Escolhe uma coisa que vai te fazer bem, vai te deixar feliz. E aí você começa, né? Então, isso é muito legal, isso é muito importante dentro desse cenário, e eu acho que vocês deviam estar sempre com isso na cabecinha de vocês. O que eu vou fazer agora que vai me garantir essa minha, a minha tranquilidade mental e intelectual? O que eu, como ser humano, posso fazer por mim mesmo, né? Eu acho que isso são as coisas que vocês têm que estar preocupados agora com o que vocês vão fazer e saber uma coisa que eu acho importante, e ninguém disse para mim quando eu tinha idade de vocês. Vocês têm opções. E é muito mais fácil do que vocês imaginam que é. É muito mais fácil do que vocês imaginam que é. Vocês não precisam ficar no confortável. Vocês são todos brilhantes, eu tenho certeza absoluta disso, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês são incríveis, né? E vocês não precisam ficar no confortável só porque alguém disse para vocês que isso era, né, extremamente, né, que era só isso que dava para fazer, entendeu? Então vocês não precisam ficar nisso. O que mais que eu posso falar aqui para vocês, né? Sobre isso, acho que por hoje chega, né? Já cansei também de falar, vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir falar esse meu lero-lero, né? Então vamos aqui para o nosso feijão com arroz, tá? Então, tá vendo aqui. Tá. Vamos nessa aí? Então, tipo assim, chega porque, né, senão vocês vão começar a entrar em depressão também, eu não quero que vocês entrem em depressão, porque vamos nessa aí, tem muito trabalho ainda para fazer. Dinheiro é bom, João, dinheiro não é crime. Fazer besteira com dinheiro que é. Né? Dinheiro é importante, não subestime o poder do dinheiro. Né? Aprendam a ganhar dinheiro e aprendam a manter dinheiro. Tá? Essas duas coisas são muito importantes.
Se você gasta que nem um sociopata, você vai estar destinado à pobreza. Se você é pão duro, você está destinado à pobreza. Tem certos comportamentos que são investimento de vida, né? Fica a dica, né? O tio tá contando isso para vocês, né? Como eu aprendi, me ferrando. Então a gente falou que existia um pipeline. Como é que esse pão duro gera pobreza? Você literalmente não está gastando dinheiro. Você não vai arriscar o seu dinheiro para Você não- ganhar mais. Você não arrisca o seu dinheiro para ganhar mais. As pessoas não querem arriscar o dinheiro delas com você para ganhar mais, né? E assim, e lembrando, João, dinheiro tem escalas, né? Ah, Cláudio, eu tenho um gasto mensal de R$2.000 e eu ganho 4. Então eu gasto o dobro. Se você parar para pensar assim, digamos o seguinte, você está desconsiderando várias coisas. A inflação, você está desconsiderando depreciação, você está desconsiderando que as suas necessidades mudam ao longo do tempo. Então, simplesmente guardar dinheiro não é o suficiente para você ter dinheiro pra caramba. Dinheiro guardado é estupidez, então dinheiro investido é uma coisa boa. Dinheiro investido no que quer que seja, entendeu? Ou você investe dinheiro para diminuir os seus custos, ou você investe dinheiro para ganhar mais dinheiro. Eu sou sempre da opinião que invista dinheiro para ganhar mais dinheiro, né? Então, isso seja através de adquirir bens que não te gerem prejuízo, né? Ou através realmente de trabalho. Eu me lembro de uma vez de uma história de um cara, e vocês vão, que é uma história rápida, 5 minutos, que ele era um grande playboy do Rio de Janeiro durante dos anos 40 em diante. Ele calculou que iria morrer com 70 anos de idade. Então ele pegou o dinheiro dele e gastou uma fortuna absurda, eu acho que quase que bilionária, em 70 anos. Quando ele deu 70 anos, ele não morreu, ele estava falido. Ele passou os últimos 10 anos da vida dele num quarto, né? É claro que era um quarto do Copacabana Palace, né? Que eles liberaram o quarto para ele em função da história, mas ele viveu os últimos 10 anos dele, tipo assim, vivendo da aposentadoria dele. Um cara que tinha tido bilhões e resolveu que ele jamais ia trabalhar. Ele morava no hotel, né? Aí Ele deixava morava no hotel. Exato. Morava no hotel. O hotel dava comida para ele. Foi o Gimli, isso mesmo. Agora, gente, se esse cara que era absurdo gastou esse dinheiro, assim, se a tua mentalidade é de empreendedor, a mentalidade de empreendedor é você ganhar mais dinheiro e melhorar o seu patrimônio. E aí entra o seguinte, uma coisa que eu vou dizer que é super polêmica, que uma vez eu até discuti com um amigo meu sobre isso, é o seguinte: saiba o ponto de parar. Pensa que você tem que se perguntar todos os dias quando você acorda, dizendo assim, o que o diabos eu quero da minha vida? Eu quero ser muito rico. E o que eu estou fazendo para ser muito rico? Eu quero ser professor. O que eu estou fazendo para ser professor? Eu quero ser nômade, eu quero viajar o mundo por aí. O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Essas são as perguntas que vocês têm que se fazer todos os dias. O que eu estou fazendo para cumprir a minha ambição? Seja ela qual for. Qual é a minha ambição? O que eu quero? Cláudio, eu quero só me formar. Beleza, para quê? O que você quer fazer depois disso? A minha ambição é me casar. Beleza, então você vai lá e se casa, né? Minha ambição é ter um apartamento, tipo assim, é justo, é nobre, é legal, mas pensa nisso todos os dias. Então vamos lá, gente, vamos para o conteúdo técnico. Já falei de empreendedorismo, guardem isso no coração, pensem, estudem, até criar uma empresa estudo. Então, olha só, vamos falar assim, aqui um ambientezinho de teste. Então, aqui é um ambiente de teste, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre teste quando a gente falar sobre essa arquitetura integrada aqui, né? Então, lembrando, como é que vou organizar o curso a partir de agora? Eu vou partir daquelas 3 aulas iniciais, eu vou fingir que a aula passada ela não aconteceu, né? Porque vocês não curtiram. Realmente, eu nem peguei o vídeo, né? O vídeo está com alguém, eu não peguei, mas eu vou partir por isso aí. Eu vou falar de Domain Driven Design, Solid Principles, Design Patterns, Clean Architecture, e vou falar sobre, né, DevOps. Né? Então, DevOps a gente falou já que a gente vai usar o GitHub Actions. Por quê? Porque eu gosto do GitHub, eu acho que ele dá pra gente um monte de coisas, e eu acho que é um ambiente que a gente consegue fazer tudo na web, e é por isso que eu estou usando JavaScript. Cláudio, esse curso podia ser dado em C, esse curso podia ser dado em C, podia ser dado em C++, esse curso podia ser dado em qualquer coisa, mas eu escolhi JavaScript por uma questão, né, de simplicidade. E porque eu acho que é uma linguagem que está bombando e ainda tem muita vaga em aberto, né? Para vocês terem uma noção de quanto de vagas em aberto eu tenho em JavaScript, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Estão vendo aqui minha tela, tá? Sim.
Sim. Você pode vir aqui no ca.indeed.com. Essa é uma vaga aqui, então eu quero dizer React Developer. Aqui, vagas para React Developer no Canadá. E aqui vocês vão ver vagas pagando 65 mil ao full stack a 136 mil dólares ano. Então, isso é um salário bastante expressivo mesmo em Toronto, que é uma cidade cara, né? Então, existe muita gente trabalhando com JavaScript. Eu estou usando Toronto porque o Canadá é o lugar da moda. Daqui a pouco muda e vai ser alguma outra coisa, tá bom? Então, vamos deixar isso aqui para lá. Então, esse é o ambiente que a gente quer trabalhar. Esse ambiente que é o ambiente de testes, né? Um ambiente onde você vai precisar se preocupar com a tua infraestrutura. O desenvolvedor, quando eu desenvolvi, ele já se preocupava com a aplicação e acabou, tá? Logo em seguida, há uns anos depois que eu comecei a desenvolver, surgiu o caso do tester. O tester era um cara que criava testes para sua aplicação, tá? Essa figura sumiu. Ela deixou de existir porque ela não faz sentido, tá? Ela não faz sentido nenhum, né? Pensa comigo, por que o tester não faz sentido? Ele tem que estudar toda a aplicação, né? Ele tem que estudar toda a aplicação. Não parece ser muito possível ele ser capaz de testar todas as possibilidades do que pode acontecer com a sua aplicação. Na verdade é impossível. Tem um postulado da engenharia de software que mostra que é impossível o software sem bug. Que a quantidade de variações que você teria, ela é impossível de ser atirada. Porque o tester não conhece o código. Tiago, esse é o motivo 1. O tester ele não conhece o código, ele conhece o comportamento dialogado. Então, na verdade, a figura do teste ela foi incorporada dentro da própria equipe, né, para você trabalhar. E normalmente, quando a gente faz testes, fala sobre testes unitários. A gente vai falar mais sobre testes unitários, a gente vai escrever testes unitários. Eu vou mostrar algumas coisas de testes, né, para vocês. Mas tudo isso vem dentro do paradigma que hoje a gente vai conhecer como, né, esse aqui era o pipeline CI/CD que eu mostrei para vocês. A aula que vem a gente vai falar só sobre o container, botar uns vídeos para vocês também. Paradigma de DevOps, onde toda a parte de codificação ela está junta da nossa parte de operação. Então, né, hoje evoluiu para DevSecOps e é uma das coisas que eu vou comentar com vocês, que é o seguinte, é desenvolvimento e operações seguras. Como eu gero software seguro? Não adianta eu saber programar. Não adianta eu saber programar se eu gero software ruim, né? Eu estava vendo hoje uma tirinha que é justamente isso, né? As empresas não se preocupam com a segurança no momento do lançamento, porque elas querem fazer o protótipo, querem fazer o que a gente chama de landing page. O que é uma landing page, pessoal? Colhem aí para mim. Hein? Segundo marketing digital, é uma página de destino, às vezes conhecida como página de captura de leads. É isso aí? Isso. É um site com uma página só que vai resumir toda a tua aplicação, que vai resumir todo o teu projeto, né? A página de aterrissagem é a sua primeira coisa. As pessoas colocam muita energia nessa página, nessa landing page e num protótipo, como o primeiro produto viável, né? Esse primeiro produto viável, ele não é o bastante para você ter um produto robusto. Então, para você ter um produto robusto do ponto de vista de operação, hoje em dia a gente trabalha com o DevOps. O DevOps é o cara que cuida da infraestrutura. Normalmente, quando a gente está falando de DevOps, engenheiro de DevOps é um nome péssimo, é normalmente o cara que faz o Ops. O Dev continua sendo um bom e velho desenvolvedor. Mas o que a gente tem que entender num projeto de DevOps? Né? A gente tem que entender que o projeto DevOps ele vai muito além da tua landing page, é muito além da tua propaganda. Mas ele tem que se preocupar na construção do planejamento, codificação, construção e teste do código. Né? Esse teste ele tem que ser baseado nos princípios que a gente vai ter de segurança. Mais do que segurança, o teste ele tem que ser baseado em escalabilidade. Né? Eu vou passar para vocês, quem estava falando com rede, estava em redes, eu não sei se tem muitos alunos que estavam fazendo redes comigo. Se tem, me desculpa, né? Mas piadas à parte, né? Hoje em dia, muito mais do que os testes de segurança, você também tem que trabalhar com testes de escalabilidade. Quando a gente muda para essa pandemia, né? E quem estava fazendo disciplina comigo no período passado sabe, cara, eu tive muito problema com a Claro, muito problema, que a minha rede caiu o tempo todo, isso é muito negativo, né? Muito negativo. Então, tem duas formas que a gente tinha de garantir, né, esse
essa infraestrutura, né? Tipo assim, é entender o nosso produto como ele está sendo gerado e adequar a nossa infraestrutura para ele. Então, enquanto esse cara aqui está planejando, o dev está planejando o ciclo da operação, o Ops está planejando o seguinte, como é que eu vou dar suporte a isso? E grandes empresas hoje vão ter essa galera de Ops trabalhando. Tudo isso, hoje, muito disso baseado em microserviços. É como hoje a comunidade acredita que isso vai ser dado. Então, a gente vai falar um pouquinho bastante sobre microserviços ao longo das próximas semanas, né, e voltar nessa questão dos microserviços, tá bom? Então, né, então essa parte, a grande questão é sempre essa integração entre o planejamento, o código, construir os testes e fazer o deploy, operação e monitoramento das suas aplicações. Não é mais um único servidor, não tem como ser. Eu estava falando, inclusive, justamente com os colegas de vocês, na turma, já, sei lá, 10 minutos antes de eu estar com vocês, de uma coisa simples. O Netflix, ele é um gerador de conteúdo, é um servidor colocado próximo de você, e ele é todo baseado no quê? Ele é baseado... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Vou conseguir. Tenho fé. Nossa, minha rede está muito ruim. Olha só, em nuvem, numa nuvem da Avro, essa nuvem, né, trabalhada, né, é que vai gerar, né, a responder as requisições que a aplicação Netflix tem, vai mandar isso aqui, essas requisições para um servidor CDN, vai usar um protocolo chamado Dash, esse protocolo é que vai gerar para vocês. O que o Dash faz, basicamente, é único e exclusivamente, ele transporta mídia como se fosse uma requisição HTTP. Tá? É só isso que o Dash faz. Ele é bem tranquilo. Então, esse estudo de caso aqui é muito importante, porque ele é um estudo de caso de alta escalabilidade. A gente precisa ter escalabilidade no caso do Netflix. Né? Então, essa integração ela é muito importante, né? Tudo isso aqui começa, esse monitoramento contínuo, ele não é mais só dentro da tua aplicação construída. Ele tem que vir desde o gerenciamento de código, porque eu tenho que verificar se eu não vou ter falhas de segurança. Tem que ser na integração contínua, onde eu vou compilar, validar, fazer os testes, né? Esse build contínuo, essa entrega contínua, esse continuous delivery, que eu vou ter que gerar um ambiente pronto, o meu container, então a gente vai ter que aprender a gerar um container, né? E esse continuous deploy. Ah, Cláudio, mas isso é sobre empresa grande, não vou fazer isso na minha aplicação? Claro que vai, porque não é só o modelo de negócio que a gente está. A gente está num modelo onde o negócio quer que você desenvolva mais rápido, mas tenha que ser protegido, e ao mesmo tempo você mantenha isso estável. Então, na verdade, como gerar essas três coisas é gerar, de pensar um negócio de forma diferente. Um negócio que é o tempo todo com requisitos que mudam. Né? Então, não dá para você regerar o software como um todo também e refazer o deploy de todo o software. Então, surgem os microserviços justamente para você poder trabalhar esses modelos que entram em separado. E aí entra uma das coisas. Então, vou mostrar para vocês um ambiente de um cara que eu gosto muito do blog dele. Ele parou um pouco de atualizar o blog dele. Mas é o seguinte, ele é um cara que, como ele trabalha de um tablet, tá? E o que ele criou? Esse aqui é o ambiente dele de trabalho, ele trabalha com Vim. E, na verdade, o que ele faz? Ele pegou o ambiente dele, transformou numa imagem Docker, e é um container reutilizável, tá? O tempo todo o cara vem fazendo isso já há anos, então o container dele é de desenvolvimento, é uma máquina reutilizável que ele pode transportar de um lugar para o outro. Assim, ou seja, se ele está utilizando um Chromebook, ele pode utilizar o mesmo ambiente de trabalho, se ele está utilizando um tablet dele, se ele está utilizando um MacBook, se ele está utilizando um desktop, tudo que ele transformou foi o ambiente de trabalho dele aqui num elemento, tá? Então, ele vai buscar, né, algumas coisas que a gente vai fazer na aula que vem, é mostrar como criar para vocês essas máquinas do Docker, porque muitas pessoas falaram que nunca criaram, ou que tinham dificuldades, ou que a gente podia ir mais a fundo, então a aula que vem vai ser uma aula de de 1h30, mais só de Docker e como fazer coisas com Docker e de sofrer dores do inferno com Docker, que é o que eu acho que é importante também vocês fazerem, para que a gente possa gerar uma coisa tipo essa aqui, para que a gente possa usar dentro do VS Code. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui esse link com vocês, para que vocês possam dar uma olhada. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Tá
E aqui a gente volta, né? Então, tem um monte de coisa que pode ser trabalhada. Então, assim, e a responsabilidade do desenvolvedor, ela não pode estar aqui dentro desse ambiente, tá? Então, esses ambientes estão ficando cada vez mais complicados, estão ficando cada vez mais difíceis da gente trabalhar, tá? Então, o que eu acho que é importante tá aqui. A gente aprender a construir essa imagem que a gente vai fazer e transformar isso num repositório para que a gente possa replicar. Na verdade, todo isso, esse processo de construção de imagem e replicação dentro de um ambiente, ele é chamado de orquestração. Tá? A orquestração de um container hoje é muito complexa, dependendo do ambiente que você está. A gente trabalhou com algumas empresas, algumas eu não posso dizer o nome, porque ainda estão com o NDA ativo, mas a gente trabalhou com algumas empresas, né, para trabalhar políticas de orquestração. Tem alguns projetos finais, tem um projeto final meu nesse exato momento trabalhando quais são as melhores políticas de orquestração para determinados tipos de aplicação, e elas são diferenciadas, tá? Então a gente tem esses registros, né? E isso muda como a gente desenvolve. Então, esse desacoplamento da infraestrutura, né, de como gerar as minhas aplicações, de como trocar isso, que a gente começou na aula passada, de eu ter diferentes grupos trabalhando diferentes partes, mas a troca de informações dentro de um formato, né, de formatos é importante. Então, eu falei sobre RESTful, mas a gente pode estar trocando via MQTT, são vários formatos, vai ter uma aula só sobre formatos, sobre RESTful, MQTT, então relaxem, né? Ela existe, tá? Então, essa é uma preocupação que ela é muito intensa dessa infraestrutura, e a gente vai começar agora, na próxima aula, a falar sobre isso. Uma das plataformas é o OpenShift, eu recomendo que vocês deem uma olhada no OpenShift, eu posso passar essa apresentaçãozinha aqui para vocês, né? Esses são alguns links que eu acho que são irrelevantes. Alguém me lembra depois? Existe o Minishift, que está equivalente ao Mini-K8, né? Que é o Kubernetes caseiro, né? Que inclusive para quem quiser fazer um cluster é importante, mas o Minishift é um equivalente, mas eu não uso o OpenShift em casa, não. Professor, desculpa, o OpenShift é para fazer deploy, é isso? O OpenShift ele é o Kubernetes da Red Hat. Mas é que eu não sei direito, eu nunca trabalhei com Kubernetes. Na verdade, sim, ele é um ambiente de orquestração de containers. Tá? Ah, tá. Então, você vai gerar containers, sei lá, aqui eles usam o Podman, né? O Podman, ele é uma alternativa ao Docker, tá? Podman. É aquele que você falou que é semelhante ao Tsuru, é isso? Isso. Tá, beleza. Obrigado. Beleza? Então, assim, o Podman é uma plataforma de containers, né? Você tem outras, como, por exemplo, a LXC. Então, tem várias plataformas de infraestrutura onde você pode gerar containers, né? E você tem, né, o Docker era uma delas. Então, hoje em dia é muito famoso a dupla Docker mais Kubernetes. Mas já teve Docker com Docker Swarm, Docker com Mesos, teve Podman com OpenShift, Podman com Kubernetes. Existe uma multitude de infraestruturas. Já houve, eu dei uma disciplina para pós que foi computação em nuvem. Eu não dou mais essa disciplina porque não tem tempo, né? Mas é uma disciplina que eu acho que é relevante, que poderia ter, mas eu acho que a gente dentro da universidade tem poucos cursos de redes. Então acaba que os poucos docentes de redes que existem, eles dão meia dúzia de cursos, porque senão eles morrem, né? E eu não estou afim de morrer, né? E espero que vocês não queiram que eu morra por enquanto, né? Porque se eu morrer não lanço nota, fica a dica, né? Mas essa é uma das infraestruturas. Então, o OpenShift está como um orquestrador de containers. Você gerou o container da tua aplicação, que é o que a gente vai ver na aula que vem, e você vai querer gerar cópias disso para você trabalhar com escalabilidade. O que você faz é justamente isso, né? De lidar com esses containers, tá bom? E aí eu volto para aquela questão, né? Por que na primeira aula eu mostrei como fazer uma single page application? Porque, né, conforme a gente muda as nossas plataformas, né, conforme a gente muda como a gente está trabalhando, conforme a gente muda como a gente está vendo o mundo acontecer, né? Conforme a gente está vendo uma convergência.
né? O que é uma aplicação mobile, o que é uma aplicação web, o que é uma aplicação híbrida, né? A gente está vendo essa convergência acontecer. Então, dentro desse cenário, né, de aplicações híbridas, né, eu vejo cada vez mais, né, menos aplicações nativas sendo feitas e mais aplicações sendo feitas tanto em Flutter e React Native. Ah, Cláudio, mas tem também em Python, que eu vi, tem aquele Paranauê muito legal, que é o... Como é que é? Kiwi. Python. Android. Kiwi. Cara, eu já gerei um APK em Kiwi, já trabalhei com Kiwi um pouquinho, e foi muito ruim a minha experiência. Mas você pode fazer. Mas cada vez menos gente migrando do Flutter, porque tem muita coisa ainda feita em nativo, tá, galera? Muita gente trabalhando, principalmente por causa do Kotlin e do... Qual é o do iOS? Esqueci o nome. Do Swift, né? Inclusive, o Swift é considerado uma das linguagens que vai ser mais promissora para quem quiser trabalhar com aprendizado de máquina. E a gente, no finalzinho do curso, vai falar sobre aprendizado de máquina, porque desenvolver para machine learning é diferente de desenvolver para aplicações tradicionais de CRUD, tá? Então, né, esse ambiente onde uma única página ela gera aplicações, então ela se autogera, ela se auto-conduz, né, através de lógica de aplicação, pegando requisições ou de um servidor ou de outra aplicação ou dela mesma, né, assim, é muito importante entender como é esse negócio, para onde a gente está indo, né? Então a gente fez uma aplicaçãozinha muito simples que ela trocava links, né? E a gente fez um framework que eu construí em tempo real com vocês. Eu não vou mais construir frameworks com vocês. Por quê? Por que eu não vou construir? Claro, porque você odeia a gente? Não. Vocês moram no meu coração, né? Eu não vou construir mais com vocês porque vocês acham um saco, né? Sejamos muito sinceros, vocês acham isso um saco, né? Então, né, já que isso vai ficar gravado, eu vou passar para vocês uma série agora de exercícios, coisas que eu quero que vocês mexam, né? Que eu quero que vocês olhem a documentação. Para quem já sabe, React é tranquilo, para quem não sabe, também é tranquilo, porque eu vou tentar transformar isso na coisa mais tranquila e maravilhosa e simples do universo, tá? Então, eu vou abrir aqui com vocês um terminal. Deixa eu partilhar isso daqui, que está me atrapalhando. Então, eu criei aqui com vocês um terminal. Eu dei eu vou criar aqui criei uma pasta. Professor, pode aumentar um pouquinho, por favor, letra? Tá. Obrigado. Tenta ver em profile. Não, sim. Acho que só um Ctrl mais acho que já resolve, né? Não sei se esse aqui do Ubuntu funciona, é isso? Você tá no terminal, deve funcionar. Ou Ctrl Shift mais, que aí ele pega. Aí, foi. Perfeito. Valeu. Valeu. Aí, tipo assim, o que você vai fazer é o seguinte aqui dentro desse cara. Criar uma pasta, por exemplo, cheguei a essa pasta demo folder, criei essa pasta dentro do demo folder, criei demo. Tá? Aqui você vai dar um npm install React. Ah, Cláudio, mas eu quero usar npx. Tá. Eu quero usar YAR. Tá. Existem vários... O que é o NPM? É Node Package Manager. É um gerenciador de pacotes do Node. Cláudio, o que é o Node? O Node, né, para aqueles de vocês que são hoje incautos, o Node.js, ele foi um projeto que ele começou com o Google, que dá da seguinte forma, né? Existia um motor de buscas do Chrome, que é o motor V8. É a máquina renderizada que renderizava JavaScript, que fazia o desenvolvimento de JavaScript dentro do 8. É uma runtime, né? Uma máquina de execução. Por que eu não posso usar essa mesma máquina de execução para fazer outras coisas que não são simplesmente renderizar páginas ou coisas no client-side? Por que eu não posso usar isso para o server-side, já que eu já sei usar JavaScript? E nisso nasce o Node, né? Hoje o Node ele não é o único que faz isso, tem o Dino.
que ele, né, funciona já nativamente com TypeScript. TypeScript tem uma galera que TypeScript ele é um super tipo do JavaScript que funciona em cima, né, do JavaScript, que permite você escrever em JavaScript, mas eu acho que o JavaScript já está cada vez melhor. Eu não gosto muito do TypeScript, não. É uma escolha pessoal, você programa no que você quiser, tá? Mas o Node, na verdade, é essa máquina e ele permite, né, que você tenha módulos. Dentro desses módulos, né, tem módulos que vão trabalhar com, né, esse modelo de renderização, de construção dinâmica de páginas. Entre eles, vocês vão ter diversos. Né? Vocês vão ter o Svelte, vocês vão ter o Vue, vocês vão ter o próprio React, vocês vão ter o do Angular, que é o do Google, e que eu particularmente acho muito ruim. Vocês iam ter o Ionic, né? Nossa, o Ionic, eu odeio o Ionic. Odeio. Mas fica só o meu ódio, não vou passar isso para vocês. Eu estou escolhendo o React porque neste momento do tempo ele é o mais popular. O mais recente dessas crianças é o Next.js. Né? O Next.js não é exatamente como o React, tá? Não é exatamente, né? Mas eu gosto muito do Next.js e gosto muito do Svelte, tá? Porque o Svelte é um framework para gente burra e eu sou burro. Então, eu trabalho bem com o Svelte, mas eu vou falar sobre o React, porque o React, ele é simples também. Ele não é nem um pouco complicado. Então, você instalou... Professor, Diga. O NPM, ele instala as paradas que ele precisa no sistema inteiro ou ele cria algum ambiente virtual para... Não, ele instala as palavras no ambiente inteiro. Olha só o que esse bastardo faz. Ele vai gerar aqui uma pasta Node módulos e tá tudo aqui. Então, isso eu acho um pouco negativo do NPM, porque, tipo assim, ele deixa o teu projeto muito gordo. E no começo, quando a gente trabalhava com React Native, há uns 4, 5 anos, não é 4, 5 anos atrás, quando trabalhava com coisas similares ao React Native, né? Uma grande reclamação que a galera tinha é que uma aplicação, quando você fazia nativa, tipo, tinha 1 mega. Quando você fazia com JavaScript, tinha 5, entendeu? E justamente por causa que ele carregava todos esses modos. Basicamente, o que é o Node.js? Ele é um browser inteiro que roda, né, um motor de renderização, que ele roda essas coisas para vocês. Então, você está baixando componentes e deixando eles públicos para usar. Esses aqui são os componentes que eu estou utilizando só nesse projetinho bunda que eu baixei quando eu baixei o React. Olha a quantidade de coisa. E isso é negativo, né? Outras propostas, como o Yarn e o NPX, tratam isso de forma um pouco diferente. Por que eu estou usando o NPM com vocês agora? Por um motivo simples, né? Porque eu acho que, tipo assim, que ele já vem com Node, é mais simples, tem algumas coisas que funcionam melhor com o NPM, não tem grandes mistérios, não. Tá? Então é por isso que eu estou usando essas coisas aqui com o React, tá bom? Mas não tem, pode falar. Desculpa, como é que funciona então se você tem 2 projetos, com cada um precisa de requisitos diferentes, o NPM ele vai saber qual utilizar? Exatamente, você vai criar dentro da pasta aqui, eu vou dar, dessa pasta que eu criei, eu dei um NPM, vou deixar aqui, não, React Router não. Create React App. Então, ele cria esse ambiente dentro da pasta. Como é uma execução única da aplicação, ele vai funcionar só para a aplicação, tá bom? Ele não é exatamente um ambiente virtual, porque, na verdade, você está compartilhando com a máquina de execução com um Node que você instalou no teu computador. Mas as bibliotecas que ele vai consultar, porque, na verdade, são só arquivos de JavaScript, vão estar dentro da tua pasta, dentro desse ambiente aqui que você criou, que foi esse demo. Então, se você olhar aqui dentro do demo, é uma coisa muito bizarra. Você vai ver aqui essa estrutura. Os módulos do Node, o package.json, que são os pacotes que eu estou usando, o que é público, o que eu preciso utilizar realmente, os meus dados públicos e o meu source code. Então, se eu venho aqui... Desculpa, professor, o que você rodou para gerar isso daí? Calma aí que eu estou testando aqui a tela. Já. Não, calma aí. Create React App Demo. Na pasta mãe, na parte de cima, tá? Então, eu criei uma pasta que vai criar com uma estrutura padrão. Então, a gente pode até fazer isso aqui com vocês. Deixa eu ver aqui.
Vai demorar um pouquinho, porque ele vai ter que baixar um monte de coisa. Só que você não acabou de fazer isso na pasta Downloads, em vez de fazer na pasta Test React? Sim, mas é porque eu estou mostrando para vocês como fazer um. Só como é que fica quando você utiliza todas essas coisas. Então demora um bocadinho para gerar, e é por isso que eu já tinha deixado isso pronto. Mas, cara, vai te gerar um projeto prontinho, um projeto limpinho, que vai te dar um bem-vindo ao React, o mundo é maravilhoso, tá? Com tudo já funcionando, se tudo der certo, só que tem que baixar um monte de coisa. E você vê, toda vez que você dá esse Create React App, ele baixa todas essas coisas para que isso fique numa pasta separada. Então é diferente de fazer num ambiente virtual. Tá bom? Então é por isso também que a gente vai criar o container, porque cada projetinho que a gente fizer vai ser um container separado. E aí a gente consegue simplesmente importar e sair. E aí dentro do container vocês podem fazer o que vocês quiserem. Né? E isso é uma coisa que eu acho muito poderosa, né? E a gente tem trabalhado com esse tipo de coisa. Então eu vou criar esse ambiente. E vocês veem o seguinte, né? Tipo assim, eu pelo menos já estou de saco cheio. Eu odeio que as coisas demorem. Por isso que eu acho que o Svelte ele é um pouco mais rápido, justamente porque ele não tem essa gordura toda. Mas o React ele é muito famoso e tem muita coisa pronta, tá, gente? Então, tá instalando, instalou. Aí vai instalar mais coisinhas. Instalou, deu uns warnings. Tá instalando mais. Você vê assim, demora um bocadinho, né? E a minha máquina é boa, tá, gente? Estou falando com Core i7 de 10ª geração. Então, não tem muito mistério. Então, você dá CD Demo 2. Eu criei aqui dentro da pasta. Foi isso que você está falando, né, João? Você criou o Demo 2 e você criou a pasta Test React. Pois é. Ah, burrice. Não, o nome disso é burrice, gente. Você executou o comando quando você estava no diretório download, não quando você estava no diretório Test React. Então ele criou o Demo 2 no download. O nome disso é velhice, cara. Acontece. Então, assim, o que você vai fazer agora é você vai dar um npm init start. Aqui começou na porta 3001, abriu aqui, isso aqui que ele abre para você, tá? Então, se você vier aqui no browser, pronto, é isso que ele faz para a gente. Ele importa esse logo.svg, importa esse app.css, e ele dá esse function app aqui, e ele vai retornar essa função app aqui. Essa função app nada mais é do que código HTML colocado. E olha só que interessante, a sintaxe do React coloca entre chaves, né, as coisas que ele vai importar de algum outro lugar, tá? Então, o que eu fiz, né, para refazer aquela aplicação que a gente tinha feito? Aqui o próprio app.js, eu modifiquei, importei React do React, criei um componente chamado main component, o logo eu deixei aqui, mas eu não estou mais utilizando, o CSS eu continuo, e criei esse browser router que eu vou explicar depois, né? Dentro dessa função app eu tirei tudo e deixei só esse componente main aqui, o browser router eu vou explicar depois. O React sobrescreve o parser do GS, sim. Cara, eu vou te mostrar, Luiz, eu vou mostrar o Next. Next vocês vão ver nas próximas aulas. A gente vai fazer todo esse ambiente de microserviços usando o Next.js. Pelo menos eu tenho fé de que eu vou conseguir, né? E quem tem fé, né, vai longe. Então, olha só o que eu fiz. Criei esse main component, que é esse arquivo aqui, maincomponent.js. O que o main component faz? Ele, né, vai importar outros componentes, que eu já vou falar sobre eles. Importou React, importou algumas outras coisas aqui. O que ele faz? Ele cria uma função main, que ele cria um elemento HTML,
ou tipo HTML, que são os componentes do React. O React tem muitos componentes prontos. Vocês vão ver esses vários componentes prontos. Então, o que ele faz? Ele gera dinamicamente, né, elementos, né, quase que estáticos, não são necessariamente estáticos, né? Onde, Pedro, esse import? Aqui em cima? Aqui? No import? Ou dentro do React? Eu tô vendo, professor, que tem essa linha aí do import, mas embaixo tem um import aí que aí as coisas que estão sendo importadas estão dentro de chaves, lá em cima mesmo. Aí, não sei se é isso que ele perguntou. Mas aí, ó, lá a última linha de import... Isso aqui é uma import, lista. Eu tô fazendo um import de uma lista completa de um determinado componente. Então, na verdade, eu tô pegando de uma classe. Aqui eu tô pegando de um arquivo direto, porque eu sou preguiçoso. Eu não precisaria fazer isso aqui não, tá? Isso aqui é porcaria, mas funciona. Aqui eu tava fazendo isso, tipo, 20 minutos antes da aula começar. Enquanto eu estava dando aula de redes. Então, assim, não funcionou. As duas coisas ao mesmo tempo não estavam rolando grande coisa, não. Tá? Aqui, quando eu dou import algo, esse entre chaves, eu vou importar um componente de algo que vem de fora. Aqui, é uma lista, pelo menos. Esse import algo, eu vou pegar um único componente e vocês vão ver o que isso quer dizer. Então, quando eu pego esse único componente, esse componente está aqui listado. Ele é uma função. Então, esse header aqui, o que é esse header aqui? Isso aqui é a mesma coisa. Deu, sei lá. Aqui não vou poder fazer isso, não. Mas aqui, a mesma coisa de eu fazer, tipo, abre header e fecha header. O que eu estou criando é um componente customizado que eu vou utilizar e a gente vai ver isso acontecer. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é, para cada um desses componentes, né, de assim, que eu estou chamando aqui, esse aqui, header, footer, about, home, eu vou ter aqui, cadê o header, footer, about, home? Deixa eu fechar aqui o AppJS. Aqui o about. O about eu importo o React, eu crio uma função about, que ela retorna para mim esse código div bobão aqui, que é exatamente o que eu fiz no outro. Só que ao invés de eu precisar criar a página na mão, chamar ela, eu criei um componente que faz essas coisas para mim. Então é um componente de 4 linhas, que aqui no main component, eu vou chamar ele como se eu estivesse executando uma função. Cara, eu estou apertando direto na videoconferência, porque eu estou olhando aqui para o chat. Então, assim, às vezes eu estou apertando aqui no vídeo, imaginando que eu estou mexendo na IDE, né? Mas isso aí é, como eu falei, é velhice. E o nome disso é burrice, né? Mas vocês vão ficar assim também, então já aviso logo, né? Eu já rogo praga, não quero nem saber. Então aqui, né? O header, ele é um outro componente. Se eu vir aqui, o header é esse cara aqui. Ele diz, header, meu irmão. E eu exporto esse header como esse componente aqui. Então, do React, eu vou importar o React, criei essa função header, que retorna um div, ele podia retornar qualquer outra coisa, né? E eu exporto isso aqui como default. Então, eu exporto essa função. Então, eu posso chegar aqui, importar o header, ou seja, eu vou importar esse elemento, essa função aqui, esse objeto header, desse componente aqui, e vou utilizar ele aqui embaixo. Aí a componentização, você criou uma função dessa que vai fazer um HTML formatado da maneira certa e importa ela para o lugar que você quer para preencher os espaços. Perfeito, exatamente isso. Beleza. E aí, o que ele faz para mim? Deixa eu abrir aqui o Firefox. Foi rápido demais, como é que é? Eu tenho um componente separado em cada arquivo. Então, tem aqui header, tem o about, faz exatamente a mesma coisa. Tem o footer, tem o header e eu tenho o home. Cada um deles é um componente. Criei cada um deles assim. Exportei cada um desses caras. Vim aqui no main e importei todos eles como coisas que eu posso usar. Qual é a vantagem disso? Quanto naquele outro, eu tinha aquele outro que eu gerei na mão, eu tinha que gerar, tipo assim, é claro que eu gerei na mão junto com vocês, então vocês vão me dar um desconto, mas naquele lá, quando eu gero uma página, todo o projeto ele é único, todo o projeto ele é pensado de uma forma que a equipe conhece aqui como um todo. Esse aqui eu estou componentizando cada um dos meus elementos. Então eu estou componentizando cada um desses caras aqui em espaços separados, que podem ser utilizados nesse componente main, né? Não é a única forma de fazer isso, tá? Mas esse aqui é o dia 0, para quem nunca viu React, tá?
e ele pode ser chamado aqui dentro do meu componente. Uma outra forma que eu posso fazer é criar o que eu chamo de rotas. E eu vou falar mais das rotas, mas primeiro eu vou terminar os componentes. Então, cada componente ele é um módulo do React, é um objeto que retorna para mim um HTML qualquer, tá bom? E eu exporto como um componente. Então, vê assim. Esse aqui é o... Você dividiu, então, a página em seções, definiu cada seção separadamente, depois importou elas para a página principal? Eu dividi a página em componentes que eu posso reutilizar na ordem que eu quiser e importei ela para a seção final. Então, se eu tivesse várias páginas, esses componentes podem ser reutilizáveis. Eu transformei uma página, uma aplicação, uma página, ou então isso aqui pode ser transformado diretamente numa aplicação, sei lá, tipo, uma aplicação mobile. Eu transformei tudo isso num Lego. É isso. Só que isso está feito. Adorei. Mas enquanto isso, essas suas funções que você escreveu só estão retornando HTML, não estão fazendo nada. Sim. Hoje elas vão retornar só HTML, só porque eu só quis fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada, naquelas aulas. Para vocês verem que aquilo que eu demorei 3 dias fazendo com vocês rapidamente, né, explicando, claro, parando, aqui eu estou fazendo em 15 minutos. Pô, professor, eu estou pensando aqui com os meus botões, então um componente tem como ele ser alguma coisa diferente de uma função que vai retornar um HTML de acordo com o que eu dou de input para ela? Sim. O que mais? Você pode dar um exemplo de um componente? Ele pode ser ele pode ter um outro componente que é um outro código JavaScript que busca isso, que vai buscar isso, por exemplo, essa informação de um banco. E esse código ser dinâmico, entendeu? O componente ele gera uma visualização, mas essa visualização não necessariamente ela precisa ser estática. Mas no final eu sempre vou retornar um HTML, que eu vou modificar. Exato, como se fosse o Flask, por exemplo. Beleza. Então, um exemplo disso, por exemplo, seria se na aplicação tivesse entrada para o usuário, por exemplo, você buscar no banco o usuário que está logado e mostrar o nome dele na tela? Sim, com certeza. A gente vai ver assim que hoje o que a gente chama de MERM stack, né? E aí eu vou botar aqui para vocês, porque eu gosto muito desse termo MERM stack, porque é um nome muito bosta, né? Ele vem de Mongo. Ironhack é um nome muito bizarro, né? Mas acho maravilhoso. MERM stack vem de Mongo, Express, que é aquele primeiro framework que eu mostrei na primeira aula, React e Node. Então, assim, para você fazer esse processo full stack, vocês vão ter todos esses aqui, o Mongo com base de dados não relacional, Express é o framework de back-end que vai construir as rotas, React vai fazer a programação do front-end, e o Node, o ambiente de JavaScript. Então, no React eu vou coletar as informações, eu vou jogar para o Express, então a gente vai fazer essa aplicação full stack com vocês, né? O Mongo vai estar consolidando os bases, e o Node.js vai ser a cola que cola tudo. Então, aquela aplicação lá que eu fiz, né, simplesmente misturando, essa aqui é a aplicação que eu estou fazendo só com o React, ela é só front-end. Aquela lá eu usei o Express, então ela tinha um pouquinho de back-end. Então, agora a gente vai fazer umas coisas um pouco mais encorpadas, tá? Então, a partir de agora é que a gente vai ter mais algumas aplicações um pouco mais robustas, com um pouco mais de falta de carinho, né? Agora chega de carinho, né? Vamos fazer as coisas com mais profundidade. Então, criei esses componentes aqui, chamei eles aqui, ó. Aqui tem o header e aqui tem o footer. Ah, Cláudio, e essa rota aqui? Né? Então, o que é essa rota aqui? Isso aqui é bem parecido com o que o Express fazia. Então, essa rota aqui é um outro componente que vem aqui do React Router DOM. Lembra do DOM? O DOM é aquela árvore de derivação que geram as páginas, né? Que a gente comentou com vocês, que vocês deviam estar lendo, que tem o DOM Mapping. Então, o React já faz um DOM Mapping. Ele mapeia essas páginas e ele permite com que você roteie e redirecione, né? Toda vez que eu fizer alguma coisa. Como assim, Cláudio? Olha só. Se eu venho aqui na minha página, eu dou aqui About, na aplicação anterior, quem fazia isso era o Express. Aqui eu estou fazendo com esse mapeamento de DOM. Então, ao invés de eu gerar uma página, o que eu vou estar gerando aqui é um remapeamento. Estou redesenhando a minha página em tempo real, tá? Então, o que isso quer dizer para mim? O que isso é legal de eu fazer? O que o React faz? O React ele não gera, ele não manipula o DOM diretamente, né? O React ele cria o que a gente chama de DOM virtual, Virtual DOM. O Vue faz a mesma coisa, o Angular fez a mesma coisa, ele gera uma imagem, como se gerasse uma imagem da página na memória para ele, que ele manipula e entrega ela escrita diretamente para o browser, para que o browser possa reescrever ela como um todo, tá bom?
né? O Svelte é o que deles faz diferente. O Svelte manipula o DOM diretamente, né? O que eu acho bom, acho rápido, mas eu acho temerário em alguns casos, tá bom? Seguindo aqui, então o que eu vou fazer aqui com o meu código? Eu vou criar esse componente, que é um switch, né? E o que esse switch faz? É um switch case. Se a minha rota for para home, eu vou chamar o componente home. Se ganha em performance bastante. Se a minha rota for para about, ele vai gerar um componente para about. Se a minha rota for a raiz, eu vou chamar home. Se eu for para a raiz, ele vai me chamar home. Então aqui, ó, route path. Se o path for home, chama home. Se o path for about, chama about. Se for para home, eu chamo raiz, né? Então, assim, eu redireciono para home se eu chamar a raiz. E aí, eu gerei. Todo elemento do React, ele vai estar entre essas duas tags, React Fragment, tá? Então, tudo que eu gerar vai ter que estar dizendo React Fragment, porque na hora que o Node for pegar para olhar, ele tem que saber que isso aqui é um componente React, que é chamado de JSX, que ele vai ser lido e renderizado de forma separada. Então, senhores... Essa tag React Fragment você fechou embaixo? Fechou. Aqui, ó, React Fragment e React Fragment. Okay. Então, tudo isso aqui que eu expliquei para vocês em 20 minutos, meia hora, sei lá, 40 minutos, foi o que eu fiz 3 dias com vocês na mão. E, na verdade, isso aqui pode ser muito extensível, né? Extremamente extensível. Eu posso vir aqui. E aí, quando chega aqui na função app, tudo que eu preciso é chamar o main component, né? E o main component vai estar entre browser e router, né? Browser e router é que permite que eu faça essa variação, né? E que eu não precise ficar o tempo todo, né? Reiniciando a minha página toda vez que alguma coisa acontecer. Por quê? Porque isso aqui é um componente. Ou seja, essa minha função app, ela tem, sei lá, tipo, 5 linhas. Porque o main component que tem. Então, se eu quiser trocar e fazer um roteamento de main component para visões diferentes, aí eu quero ter uma página que tem um dark mode. Eu quero uma página que tem um white mode. É só eu fazer um roteamento dessas minhas funções main. Então, esses componentes passam a ser brincar de Lego. Sem tirar nem pôr. Professor. Diga. Eu estou com um pouco de dificuldade, acho que é falta de experiência com JavaScript mesmo, identificar aí o que está no código que é particular do React e o que é só JS, né? Tudo que tiver aqui por entre exemplo, React Fragment é do React. É só, isso não é nesse, né? Tá, porque tem cara de JavaScript, né? Mas não é coisa do framework mesmo. Isso aqui é tudo JavaScript, isso aqui é tudo Node.js. O React, ele é um componente JavaScript, tá? Então, mas o que é particular do React? São esses caras aqui, ó. Tudo que vem aqui do React Router, ou seja, esses componentes aqui do React Fragment, isso são coisas próprias do React, tá? Essa função aqui, ele vai importar para virar um elemento de JSX, né? Ou seja, é algo que vai ser reescrito. Esse elemento aqui... O que é o JSX? JSX é um elemento que, né, que o React vai usar para, não só o React, mas o Angular também, para ele reescrever. Isso aqui não é HTML, é algo que vai ser reescrito, né, quando o Node.js lê a tua página para renderizar. Isso aqui. Volta ali no header component, por favor. Isso aí, essa função, então, isso é JavaScript puro. JavaScript puro. É uma função que retorna um código HTML qualquer. Que como ela importa do React, ela vai virar um componente de JSX. Esse elemento que você está falando de JSX, ele é particular do Exatamente, React. Isso. Não do React necessariamente, mas de todos esses caras que reescrevem essa DOM virtual. Né? Então, isso que eu ia perguntar, você poderia, então, no mesmo app estar com outra não é aconselhável. Não é aconselhável porque, na verdade, eles manipulam a mesma fonte, mas pode. Isso aqui. Obrigado. Quer dizer, um app que tem React e Angular ao mesmo tempo. Caso você tivesse já alguma coisa pronta de um... tipo assim, não recomendo, não recomendo, porque, tipo assim, imagina que 2 pessoas estão cozinhando na mesma panela. Ok.
Tá? A chance de dar zica é muito alta. Pode falar. Nada do que o senhor falou quando você estava construindo isso com a gente na mão, de orientação a evento, está incluído aqui, né? Tudo é orientado a evento, cara. Então... Só que o evento aqui que ele é orientado é aqui no componente. Quando esse componente é chamado, assim, quando tem uma rota, o evento de chamar um componente, ele me gera um elemento. Tá? E assim, o evento de mudar o path me gera uma renderização. Por exemplo, aqui, ó. Vim aqui no About, vim aqui no Home, ele muda a renderização, vim aqui na raiz, ele muda a renderização, ele gera essa página automaticamente para mim. Sim, mas diferentemente do Express, quando você montou isso na mão, que no Express era bastava clicar na página que você não precisava ter que redigitar o URL. Não, é porque eu não botei o URL aqui, né? Não botei isso aqui como link. Mas, assim, eu vou alterar isso aqui mais um pouquinho, brincar mais um pouquinho com isso aqui. Mas, essencialmente aquele mesmo elemento que eu tive que me preocupar com os eventos na mão, tudo isso está preocupado, o React se preocupou por mim. Só não foi definido o evento, então, que está esperando. Só não foi definido o evento, porque já está definido da própria interface. Tá bom? Ok. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, pessoal, esse é um primeiro exemplo para vocês verem o quão poderoso o React é e das coisas que a gente consegue fazer com ele, né? E o que a gente vai construir a partir de agora. Então, a gente vai cair muito para esse Marin Stack, né? Eu vou falar um pouco mais sobre ele, vou conversar mais sobre... A gente vai ter mais alguns exemplos com isso nas próximas aulas, tá? Eu vou usar mais coisas disso e a gente vai caminhar do Marin Stack para construir coisas com Next.js para ganhar escalabilidade, que eu acho que vai ser o grande ganho disso aqui. Então, a gente vai fazer, na verdade, o que eu chamo de um Marin Stack. E, né, talvez eu use MySQL ao invés de Mongo, mas tanto faz como tanto fez, porque o nome continua igual, tá? E mostrar para vocês algumas outras coisas que a gente vai poder estar utilizando, tá bom? Então, na quarta-feira eu vou falar com vocês bastante sobre Docker, né? Então venham emocionalmente preparados, é o que eu preciso que vocês venham, tá? Para que a gente comece a encapsular essas coisas que a gente está trabalhando. Isso não é perfeito de tão ruim, né? Mas é justamente isso, Luiz. Você tem que ter espírito esportivo. Espírito esportivo é uma coisa importante. Gente, dúvidas, traumas e desilusões? Eu discordo, eu não acho que isso não é tão ruim. Ok, beleza. Dúvidas, traumas ou desilusões em relação a questões não estéticas do nosso curso? Sem dúvida, mas aí queria aproveitar, se ninguém tiver mais também, pegar o finalzinho da aula, que o nosso grupo queria bater o trabalho com vocês, se tiver tempo. Claro. Ok? Tá ok. Beleza. Pessoal, mais uma coisa que vocês queiram conversar? Assim, professor, eu queria... Diga. Sei lá, mas eu não queria tomar o tempo das pessoas. Eu queria, se pudesse comentar rapidinho, esse caso específico, qual é a diferença do Vue pro React? Em termos de implementar um componente. O Vue e o React, a diferença mais é como eles manipulam essa DOM virtual, entendeu? Então, o Vue, o React, ele vai manipular essa DOM virtual de forma componentizada, né? Enquanto o Vue... Vamos pensar aqui como é que é. Enquanto o Vue ele vai criar um objeto onde os dados vão poder ser livremente atualizados, o React vai criar um objeto desse estado onde eu vou precisar de um pouco... onde é mais estável eu trabalhar, mas eu vou precisar de um pouco mais de trabalho para fazer as atualizações. Então, esse caminho que eu fiz aqui de atualização, no Vue ele é mais parecido com o Express do que é parecido aqui com o React. Mas o React ele tem mais componentes, né? Mas ele vai estar... Mas ele é mais robusto, ele é mais estável
nessa troca. Por isso que o React ele é um candidato natural para você ir para um modelo mobile, porque ele consegue guardar muito bem os estados da tua aplicação, enquanto o Vue ele transforma tudo em uma coisa um pouco mais fluida. Eu não sei se eu consegui ser claro. Entendi. Obrigado. Tá ok? Só um comentário sobre esse assunto, se eu puder fazer, porque num projeto que eu participo, a gente teve uma decisão sobre qual framework a gente ia usar de JavaScript, e no final das contas a gente viu que não tinha nenhuma diferença prática para a gente na questão de implementação entre React e Vue, e a gente acabou adotando Vue por ter uma documentação mais fácil, uma comunidade, sei lá, não sei se a comunidade era mais ampla, mas a gente achou mais fácil, a curva de aprendizado era menor no Vue. Hoje em dia as coisas estão muito entre o Angular, o React e o Vue, tá? Então tem qualquer uma dessas opções é uma excelente opção, tá? Não tem nenhum problema. Tem uma galera muito boa lá fora trabalhando com o Angular, mas eu acho que muita da galera que trabalhava com o Angular passou a trabalhar com React, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu vi uma galera dizendo que React é muito coisa de brasileiro, né? Eu não tenho muito problema com isso também não, afinal eu sou brasileiro mesmo, mas eu gosto bastante do Vue. Tem alguns projetos que eu faço com os meninos, que os meninos fazem Vue, e eu não sinto diferença nenhuma. Tipo assim, o desempenho é igual, o trabalho é ótimo. É que o Node ele não é tão performático assim, justamente por causa desse overhead ridículo que eu tenho de módulos aqui do Node, que ele carrega junto comigo. Mas, entre mortos e feridos, todos vão se salvar, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Tudo tranquilo. Pode falar, pessoal. Eu queria falar com você depois, no final, antes de você fechar com o meu grupo. Claro. Beleza? Valeu, professor. Tchau, tchau. Opa. Falou, obrigado, pessoal. Galera, todo mundo do grupo tem? Falar aqui? Tá eu e tu. Segura Eu e só, tu ver se só? o Venâncio tá vivo. Deixa eu ver. Tu viu sim. Ah, show. O Castanhão eu não sei. O Castanhão acho que não tava acho que eu nem vi na aula. Caca. Então bora. Que o Breno falou que tá Venâncio tá aí, fundando Venâncio hoje, tá aí. né? Então bora, eu, tu e o Venâncio. Professor, tá tranquilo aí? Tá vendo? Tô ouvindo, pode falar. Show. Aí é o seguinte, a gente teve 4. Primeiro, né, o que você havia proposto era a gente tentar solucionar algum problema e propor algo que seria lucrativo, tendente a como que seria a nossa solução para o problema, né? Então a gente separou aí 4 ideias diferentes, em nenhuma ordem particular que a gente queria passar para você, beleza? Perfeito. Ok. A primeira delas era fazer uma plataforma para disponibilizar dados de brecha de segurança, tipo aquele Revive Endpoints, que mostra lá qual foi o e-mail que vazou, só que com um sistema de cadastramento que permitisse que você descobrisse quais informações suas foram vazadas. E essas informações geralmente vazam, né? Ficam lá não indexadas, mas ficam disponíveis. E aí a ideia era, dada confirmada que foi o cara que teve a informação vazada, está tentando descobrir, a gente ia falar para ele